Bom dia, oitavo ano. Vamos à videoaula da semana 2. Tema: distribuição da população mundial. A população mundial. População mundial consiste no número total de habitantes do planeta Terra, quantidade essa que atingiu em 2013 a marca de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, conforme dados divulgados pelo Fundo de População das Nações Unidas. O ritmo desse crescimento populacional tem apresentado redução a cada ano. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, ONU, a Terra terá pouco mais de 9 bilhões de habitantes em 2050, crescendo a um ritmo anual de apenas 0,33% ao ano, considerado inferior à taxa atual, 2,02%. Esses dados são do ano de 2013. Então, atualmente, a população mundial ela já ultrapassou a marca de 8 bilhões de habitantes. A distribuição da população mundial ocorre de forma desigual, havendo grande diferença nos contingentes populacionais dos continentes. Veja a população referente a cada um deles, dados referentes ao ano de 2013. Então nós temos aí, a população total em cada continente, de acordo com dados do ano de 2013. África, 1.111.000 habitantes. América, 953 milhões e 700 mil habitantes. Ásia, 4 bilhões 427 milhões de habitantes. Europa, 742 milhões e 500 mil habitantes. Oceania, 40 milhões de habitantes. Então nós temos aí um continente com uma população muito pequena, que é o continente africano. Temos um continente superpopuloso, que é o continente asiático. Então nós vamos ter fatores que vão interferir no ritmo de crescimento da população nesses continentes. De acordo com as pesquisas demográficas, estima-se que neste início do século XXI, a Terra receberá mais 80 milhões de habitantes a cada ano, sendo que a maioria viverá na Ásia, América Latina e principalmente na África. Esses continentes apresentam os países de maior crescimento demográfico no mundo. A Ásia é o continente mais populoso da Terra e ainda vai continuar sendo o continente mais populoso da Terra. Principal fator: alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. O continente africano está nessa perspectiva de ter um crescimento populacional rápido. Devido a quais fatores? As melhorias nas condições de vida da população. Então, governos de alguns países africanos estão melhorando essas condições de vida. Então, os africanos estão conseguindo aumentar a sua expectativa de vida, a viverem mais, aumentando a taxa de natalidade e diminuindo a taxa de mortalidade. América Latina, nós temos nesse grande grupo México, países da América Central e todo o bloco da América do Sul, incluindo o Brasil. São países com altas taxas de natalidade que permite o quê? Esse grande crescimento da população nessa parte da América.
Os países ricos tendem a diminuir suas medidas de crescimento demográfico, fato já constatado em 2010, cuja média está em torno de 0,2% ao ano. No entanto, eles têm aumentado a expectativa de vida de forma considerável, cujos principais fatores responsáveis por esse aspecto são desenvolvimento tecnológico ligado à medicina, maiores cuidados com saúde, saneamento básico, entre outros. Então, esses fatores aí presentes em países ricos, desenvolvidos, que permite uma maior longevidade de sua população, estão começando a se deslocar para países da Ásia, aqui da América e também do continente africano. Então, por isso que Ásia, América Latina e África tendem a concentrar no futuro, a maior parte da população mundial. O que é a população absoluta, relativa e densidade demográfica? População absoluta é a quantidade total de habitantes de um determinado lugar, ou de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, ou de um continente. População relativa refere-se à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada. É calculado por meio da divisão da população absoluta pela área ocupada. Em síntese, o termo populoso relaciona-se com a população absoluta, isto é, o número total de habitantes. O termo povoado considera como as pessoas distribuem-se no território. Então, nós temos um país que pode ser muito populoso, mas tem uma população relativa pequena, principalmente se esse país tiver uma grande área territorial. Então, a população vai estar o quê? Fixada de modo desigual neste território. Densidade demográfica corresponde à distribuição da população em uma determinada área. Então, nós podemos ter os chamados vazios demográficos em um país e regiões de concentração populacional nesse mesmo país. E o que é que provoca isso? Fatores que vão interferir nessa fixação humana. Podem ser fatores naturais, como temperaturas muito frias, abaixo de 0 graus, temperaturas negativas. Podemos ter também a questão de um solo árido, que não permite a prática da agricultura, presença de desertos, por exemplo. Podemos também citar, para promover a concentração populacional em uma região, infraestrutura em termos de transportes, oferta de emprego nas cidades, melhores condições de vida. Então, nós vamos ter fatores que irão alterar o quê? Essa densidade demográfica em cada país. Na atividade 1, observe o mapa mundi de densidade demográfica. Os tons mais escuros representam áreas com maior concentração de pessoas e áreas mais claras representam vazios demográficos. Então, as áreas mais claras, nós vamos ter os chamados vazios demográficos. Em quais continentes estão o maior número de habitantes, em que há concentração populacional? Toda a Europa concentra grande quantidade de população. Sul e sudeste da Ásia também apresentam que uma grande concentração da população. Sul e sudeste da Ásia.
centro da África também, sudeste da América do Norte, América Central, sudeste da América do Sul e noroeste da América do Sul. Então, essas são as áreas continentais com maior número de habitantes e que respondem à pergunta A. Pergunta B. Descreva como se comporta a densidade demográfica no continente americano e africano. Então, vamos ver a densidade demográfica primeiramente na América, no continente americano. Nós temos vazios demográficos no norte da América, norte e centro da América, vazios demográficos no norte e centro da América do Sul, vazio demográfico no sul da América do Sul. Região de concentração populacional no sudeste da América do Norte, região de concentração populacional na América Central, região de concentração populacional no noroeste da América do Sul e no litoral leste e sudeste da América do Sul. Continente africano. Vazio demográfico no norte, principal fator, a presença do deserto do Saara, uma concentração populacional no litoral norte da África, próximo ao mar Mediterrâneo, vazio demográfico no sudoeste da África e região de grande concentração populacional no centro, no leste, centro e oeste da África. Então, isso responde a pergunta B. A pergunta C. O que caracteriza as áreas com baixa densidade demográfica? Fatores, por exemplo, a presença de desertos, solo muito árido, ausência de rios, que fornecem água doce, água potável, uma região que não promove o desenvolvimento econômico, não gera emprego, não gera renda. E regiões muito frias, com temperaturas negativas. Então, tudo isso caracterizam as áreas com baixa densidade demográfica. Para a questão 2 e 3, leia a tirinha com atenção. Você viu, Susanita? Daqui a 30 anos vamos ser 7 bilhões de habitantes na Terra. Santo Deus, e meus filhinhos? O que é que tem seus filhinhos? Será que vão caber? Essa tirinha, apesar de ter sido criada no ano de 1993, ela já fazia uma previsão, Será que a Terra vai suportar uma grande população em questão de quê? De manutenção dos seus recursos a serem explorados. Então, nessa atividade 2, a tirinha foi criada em 1993 e fazia a previsão que chegaríamos a 7 bilhões de habitantes na Terra em 2023. Porém, em junho de 2017, 6 anos antes, ultrapassamos a marca. Cite 2 motivos que explicam a redução nas taxas de mortalidade. Melhores condições de vida da população, investimento em saúde pública, investimento em saneamento básico, geração de empregos, geração de renda que vai permitir uma melhor alimentação. Então, esses motivos
ajuda a explicar a redução na taxa de mortalidade da população. Na atividade 3, o crescimento populacional apresenta outras preocupações mundiais, como a capacidade do planeta Terra em disponibilizar os diferentes recursos naturais. O que precisamos fazer para não levar à finitude os recursos naturais? O que é a finitude dos recursos? Que esses recursos um dia podem o quê? Acabar. Quais são esses recursos? O solo, a água, a vegetação, o ar. Então esses são os nossos recursos naturais. Então o que a gente pode fazer para evitar, uma exploração demasiadamente grande que possa prejudicar esses recursos naturais que a gente precisa deles no nosso dia a dia? Então, evitar o desperdício de água, materiais que podem ser reutilizados, separá-los na hora de se acondicionar o lixo e entregar em locais em que se faz a coleta seletiva. Então, ou seja, são alguns exemplos que a gente pode usar no nosso dia a dia para não levar à finitude desses recursos naturais. Observe a tabela para responder as questões 4 e 5. A tabela mostra os países mais populosos do mundo, população absoluta e população relativa. China, população absoluta de 1.250.000.000 de habitantes, população relativa 135 habitantes por quilômetro quadrado. Índia, 1 bilhão de habitantes, população relativa de 330 habitantes por quilômetro quadrado. Estados Unidos, população absoluta 276 milhões de habitantes, população relativa de 29 habitantes por quilômetro quadrado. Indonésia, população de 208 milhões de habitantes, população relativa de 110 habitantes por quilômetro quadrado. Brasil, 169 milhões e 50 mil habitantes, população relativa de 20 habitantes por quilômetro quadrado. Rússia, população absoluta 147 milhões de habitantes, população relativa de 9 habitantes por quilômetro quadrado. Paquistão, 152 milhões de habitantes, 199 a população que vive por quilômetro quadrado. Por que essa população relativa aqui já é maior que da China, por exemplo? Porque o Paquistão é um país menor. A China é um país muito populoso, mas tem um território muito grande. Então a população ela está fixada de modo desigual no território chinês. Bangladesh, 127 milhões de habitantes, população absoluta, 966 população relativa, habitantes por quilômetro quadrado. Já a população relativa muito elevada, por quê? É um país que tem um território pequeno também, então a população ela está distribuída quase que de modo igual por esse pequeno território. Japão, 126 milhões de habitantes, população relativa 333 habitantes por quilômetro quadrado. O Japão também é um país muito pequeno, então a população praticamente ocupa todo o território. Nigéria, 120 milhões de habitantes, 175 habitantes por quilômetro quadrado. Não é um país muito grande, então a população se distribui de modo mais homogêneo também pelo território.
Questão, atividade 4. Dos países apresentados, qual apresenta maior densidade demográfica? Qual país apresenta maior densidade demográfica, ou seja, maior população relativa? Bangladesh, né, com 966 habitantes por quilômetro quadrado. Descreva um motivo que o leva a tal situação. Bangladesh, ela tem o quê? Uma população grande e um território pequeno, então a população se distribui de modo quase igual pelo território. Observando a população absoluta e relativa, para qual dos países você mudaria? Por quê? Isso aí já é uma pergunta bastante pessoal, não é verdade? Vocês devem escolher esse país para qual você mudaria e explicar os motivos. Terminamos aqui a videoaula da semana 2 de Geografia.